Olá, para você que acompanha o portal Banda B, está começando mais uma entrevista do Fique Sabendo, e eu sou Rodrigo Silva, e hoje a nossa conversa é sobre vacinação de crianças contra a Covid-19. O Fique Sabendo sempre colocando aí assuntos importantes na pauta. Recentemente, o Reino Unido anunciou que não vai dar vacina contra a Covid a todas as crianças e que os imunizantes só serão oferecidos a menores de 18 anos em certas situações, como em problemas de saúde, por exemplo. Por outro lado, recentemente, saiu um estudo na revista científica The Lancet que apontou que a Coronavac é segura e capaz de gerar resposta imune em crianças de até 3 anos, vacina que é a mais usada hoje aqui no Brasil. Sem dúvida, é uma ótima notícia, mas também é importante lembrar que a pesquisa ainda não avaliou a eficácia da vacina. Isso é na fase 3 dos estudos. Mas então aí vem a pergunta: é seguro vacinar crianças contra a Covid? O que a gente sabe sobre isso? Para tirar dúvidas sobre o assunto, está conectada comigo hoje ela que é coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, a doutora Heloísa Giamberardino. Doutora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com você. Obrigado, doutora. Em comparação com os adultos, a gente sabe, até pelos estudos que a gente tem, as crianças têm menos probabilidade de desenvolver doenças, casos graves após a infecção por Covid, né, no caso. Tudo bem, então, se elas ficam para o final da fila na hora de vacinar? Como é que é isso? Bem, na verdade, sim, com certeza a vacina ela tem que ser priorizada para as faixas etárias que têm mais morbidade, né? Isso para qualquer vacina, não só para coronavírus, né? Assim foi para a vacina da influenza, a vacina da gripe e outras vacinas que nós temos que também a faixa etária pediátrica, em geral, é a priorizada. Nesse caso do coronavírus, nós estamos vivendo até uma inversão, né, de situações de exposição e de riscos que são realmente, de fato, maiores nas pessoas mais velhas e que realmente é a prioridade, de fato, de vacinação. Mas as crianças não devem ser esquecidas de forma alguma. Eu posso falar, até sou um pouco suspeita, porque eu sou pediatra, né, trabalho com epidemiologia, controle de infecção hospitalar, e nós vivemos isso diariamente, trabalho com vacinas. Então, de fato, nós não podemos, de forma alguma, esquecer das crianças, e os estudos não vão, de qualquer forma, eles vão realmente ser direcionados para as crianças. Mas, como esse estudo também, ele foi de uma forma muito rápida e necessária, foi com segurança, mas foi de uma forma muito rápida, claro, porque você tem que primeiro atender o grupo de maior risco. Mas as crianças, se nós não atendermos a faixa etária pediátrica também, nós não vamos ter essa pandemia controlada. Então, enquanto nós não vacinarmos as crianças, nós não vamos conseguir controlar a pandemia. Então, isso é fato, nós vamos conseguir reduzir muito o número de casos, como nós já estamos tendo isso, felizmente, né, apesar da nossa vacinação ainda estar muito lenta, e nós termos uma receptividade, felizmente, muito alta da população para receber a vacina, ainda assim a gente ainda não alcançou 70%, 80%, ou até o ideal, né, acima de 90% de cobertura vacinal do coronavírus. Então, com certeza, quando a gente conseguir alcançar nessas faixas etárias previstas até 90%, nós já vamos ter um ambiente muito mais seguro. Mas nós precisamos dessa segurança também para as crianças e também para controlar efetivamente a pandemia. E a gente já sabe como exatamente que as crianças têm menos probabilidade de pegar a doença na forma grave. Por que isso acontece exatamente? Os estudos já mostram isso? Os estudos já mostram que, de fato, as crianças têm menos, vamos dizer assim, tendência, por questão até de receptores celulares na faixa etária pediátrica, que parece que está hoje, né, o que se tem de evidência até o momento, né, que é muito dinâmico o conhecimento do coronavírus, que esses receptores têm realmente um papel fundamental na adesão do vírus na mucosa respiratória. Então, as crianças tendo menos receptores, teoricamente, elas evoluem com quadros
não tão graves e não tem, vamos dizer assim, tantos receptores também a nível de tecido pulmonar, porque esses receptores estão em todo o organismo, não apenas no tecido pulmonar ou no trato respiratório. Então, mas o que a gente também está construindo a curva do conhecimento dessa doença em pediatria. E cada vez mais nós vamos ter mais estudos, nós estamos até com estudos aqui sendo realizados dentro do Pequeno Príncipe, estudos que serão publicados ainda esse ano, estudando de forma muito aprofundada os casos que nós estamos atendendo, e, por enquanto, eu não posso divulgar as informações, porque nós estamos ainda em fase de análise estatística, mas nós vamos ter esses dados brevemente publicados, e com isso a gente vai ter mais conhecimento. Mas nós já podemos ver que existem crianças totalmente saudáveis e que desenvolvem quadros graves, que não eram esperados, vamos dizer assim, e também até neonatos, né, que nascem de mães que estão gestantes, né, que estão com coronavírus em atividade no momento do nascimento, e com várias repercussões também. Então, nós temos, assim, na população pediátrica, várias demandas, vamos dizer assim, de riscos. Felizmente, nossos óbitos realmente em pediatria são menores, mas eles não são zero, né? E hoje em dia você busca sempre com a prevenção reduzir ao máximo, inclusive a zero, né, o número de casos, e a zero, com certeza, o número de óbito. Então, nós temos óbitos, e são óbitos tanto na população pediátrica, vamos dizer, de mais velha, vamos dizer, de 12 a 18 anos, que tem uma concentração um pouco maior, mas nós temos abaixo de 12 anos, e nós temos óbitos também abaixo de 1 ano de idade. Então, de fato, os estudos, eles vão nos mostrar qual vacina será mais segura para a criança. Porque, na verdade, sim, nós temos que, pelo menos, ter essa segurança de que a vacina não cause um risco maior do que a doença. Então, isso vamos dizer, a linha mestra de pensamento para uma vacina ideal para a criança. Então, ela não deve expor a riscos desnecessários essa criança. Mas eu imagino que algumas vacinas nós já estamos vendo que são mais indicadas para gestantes, outras nem tanto. Isso está se construindo conhecimento também, e que vai ser muito ainda ampliado, né, o conhecimento em vacinologia para coronavírus, né, que vão ter muitas vacinas novas chegando, e as vacinas elas vão passar primeiro por esse filtro, vamos dizer, de vacinar os adultos, os adolescentes, para depois a gente chegar na segurança das crianças progressivamente mais jovens, né, depois dos 12 até os 5 ou 3 anos de idade, para depois, por último, nós chegarmos às crianças de 3 anos ou menores, né. Com a vacina da influenza, né, que nós já usamos há mais de 20 anos no nosso país, também foi dessa forma. Primeiramente, nós usávamos mais em adultos, depois em crianças acima de 5 anos de idade, e fomos progressivamente avançando com o tempo. Hoje nós vacinamos crianças a partir dos 6 meses de idade com a vacina contra a influenza. Do que eu vivo de vacina, né, há mais de 20 anos, eu acredito que vai ser muito semelhante essa forma, né, vamos dizer, também de progressivamente você ir chegando em faixas etárias menores. E uma coisa, Rodrigo, que eu acho que é importante também falar, que em criança é muito melhor a gente vacinar, né? O adulto deve ser vacinado, o idoso deve ser vacinado, mas em termos de resposta imunogênica, que a gente chama, que é a resposta de produção de anticorpos, de glóbulos brancos para a defesa, a criança tem uma resposta fantástica. Então, ela provavelmente, talvez, precisa até de menos dose, de volumes menores dessa dose. Então, tudo isso está sendo estudado, né? Tem estudos já em andamento para também verificar qual a volumetria ideal para o paciente pediátrico, também de segurança, e de que com menos volume, talvez, muito possivelmente, e até com menos doses em crianças, a gente vai conseguir atingir níveis imunogênicos
altíssimos, né? Muito mais altos, inclusive, do que em adultos, do que em idosos. Então, temos essa, vamos dizer assim, esse lado favorável da vacinação pediátrica. O lado mais, vamos dizer assim, de cuidado é que nós temos que ter uma vacina que o risco seja muito mínimo e menor do que o risco da doença. E até, né, agora, nos próximos meses, a gente tem a previsão de um carregamento da Pfizer, carregamentos maiores da Pfizer chegando ao Brasil, e a gente sabe que a Pfizer, a partir dos 12 anos, está liberada, já foi liberada pela Anvisa, aplicada em outros países também para crianças. É nessa linha que eu queria chegar, doutora. A senhora já falou um pouco sobre isso, mas então a gente tem que levar efetivamente, o que a gente tem que levar em conta efetivamente antes de sair aplicando vacina nas crianças? O que a gente deve considerar, é claro, primeiro tem que estar aprovada pelos nossos órgãos regulatórios locais, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações, o nosso PNI, é um programa muito bem conceituado, de altíssima qualidade, com relação a todas as outras vacinas que nós temos disponíveis, de forma gratuita, e, inclusive, nesse ano de pandemia, esquecidas, né? Que as famílias esqueceram de levar seus filhos, esqueceram num sentido até figurativo, né? Na verdade, eu sei que o medo da pandemia, de sair, e muito disso teve, logicamente, um impacto, mas mesmo agora com o conhecimento das medidas que previnem, e com os locais, com os devidos protocolos sendo seguidos, assim mesmo ainda está muito devagar essa retomada do calendário vacinal como um todo. Então, o nosso Programa Nacional de Imunizações, a nossa Anvisa, o nosso FDA, que é o nosso órgão regulatório oficial brasileiro, ele vai, logicamente, analisar de forma muito rigorosa, como tem sido feito, e acho que a gente deve também, vamos dizer assim, elogiar, porque nós ouvimos muitas críticas no nosso país, mas nós temos excelentes órgãos regulatórios, excelentes técnicos na área de saúde, profissionais muito sérios e competentes, de nível internacional, e que, com certeza, nós vamos ter um olhar muito cuidadoso, além das sociedades científicas também, que são muito ativas, né, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Febrasgo também, a de obstetrícia, todas elas estão muito, vamos dizer assim, alertas e ativas nessa questão. Então, eu considero que a vacinação da criança, ela vai chegar de forma progressiva. Claro, nós temos que avaliar todo o contexto de segurança e, com certeza, também com toda a tecnologia mundial, que já avançou muito nesse um ano, né? Nós andamos 10 anos, 10 anos em vacinologia, nós vamos ter cada vez vacinas mais refinadas, mais purificadas, mais imunogênicas, com menor eventos adversos, né? Que isso é a vacina ideal. A vacina que você não tenha eventos, ou eventos muito leves, totalmente, vamos dizer assim, administráveis e que não levem a desconfortos leves e passageiros, isso é totalmente aceitável, e a criança precisa ser protegida também, porque nós não temos como nós sabemos também que estão saindo também estudos genéticos com relação a propensões que a gente observa de famílias que têm quase todos os seus familiares atingidos, com casos gravíssimos, inclusive com famílias devastadas, que é uma coisa muito triste, nós temos observado. Nós vamos saber também que, às vezes, pessoas que têm, teoricamente, uma saúde normal, entre aspas, têm, talvez, uma predisposição maior a, se contrair o coronavírus, ter um desfecho muito mais grave. Então, tudo isso são conhecimentos que nós não sabemos, né, e tudo isso vai mudando com o tempo, e nós precisamos a vacina sempre busca isso, estar um passo à frente da doença. Esse é o grande objetivo da vacina, ela chegar antes da doença, né? Então, nós precisamos também proteger nossas crianças. E o mundo quer proteger as crianças, não são somente nós brasileiros, né? O mundo inteiro quer isso, porque isso vai dar impacto na volta às aulas de forma bem mais segura, as pessoas vão estar muito mais tranquilas. Então, a vacinação da criança é algo que vai vir, talvez,
não tão rápido quanto a gente gostaria, porque os estudos que envolvem criança são estudos que a gente precisa ter colaboração das pessoas, né? É um ato até de cidadania, né? Assim como os voluntários dos estudos de adulto participaram sem saber se aquilo seria bom ou não seria, né? As crianças, lógico, não vão participar nesse nível, porque eu acho que nem é ético, né, nesse sentido. Mas eu acho que as crianças, elas vão saber que a vacina funciona, estudos de, né, preferencialmente estudos abertos, né, sem caso controle, preferencialmente, né, são estudos mais, vamos dizer assim, mais adequados para a população pediátrica, ao meu ver. Eu acho que somente estudos que vão analisar dose e eficácia, né? Se é uma dose maior, uma dose menor, qual dose vai ser efetivamente e de segurança. Então, eu acho que nós vamos ter boas notícias para 2022, mas talvez não tudo que a gente queira, né? Quem sabe, né? A gente possa ter até a faixa etária bem completa, pediátrica sendo atendida, isso ainda ninguém tem essa resposta ainda, mas com certeza as crianças vão precisar sim de vacina. Doutora, eu queria te agradecer por essa entrevista, eu acho que esclareceu muitas dúvidas aí dos nossos leitores da Banda B. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, e fico à disposição. Obrigado. E para assistir a essa e a outras entrevistas do projeto Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar a ele no endereço www.bandab.com.br/notícias/categoria /Fique Sabendo. Esse link está na descrição do vídeo e nós teremos um material escrito ainda hoje sobre o assunto no portal Banda B. Obrigado novamente, doutora, e pessoal, até a próxima entrevista na sexta-feira. Tchau!